E aí galera, tudo certo? Olha, nesse vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para vocês qual é a ordem certa para você fazer as questões da prova de linguagens. Aí você vai olhar para mim e vai dizer assim, ué, prof, a ordem da prova de linguagens é aquela que o Enem deu. Primeira questão 1, depois a questão 2, depois a questão 3. Aí eu vou dizer assim para você, ó. Não faça as questões da prova de linguagens pela ordem que o Enem te deu. Sabe por quê? Fica tranquilo, porque eu vou te explicar por quê. Eu vou te dizer o seguinte, depois desse vídeo, se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai saber exatamente qual é a primeira questão que tem que ser feita lá no dia da prova de linguagens. Não é questão 1, não é questão 6, né? Que de 1 a 5 é língua estrangeira. Aí a questão 6 começa, de fato, a prova de linguagens, a prova de interpretação de texto. Não é da forma como você talvez tenha feito. Então, ainda dá tempo de você acertar mais questões de linguagens. Provavelmente que você está vendo esse vídeo, você já chutou questões que você nem leu porque você não teve tempo. Sabe por que você não teve tempo de fazer todas as questões de linguagem? Porque você acha que basta ler a questão uma por uma para fazer. Não, existe uma estratégia, existe uma ordem certa das questões de linguagem. Beleza, então? Vamos começar? Olha do lado, eu vou te mostrar. Vinícius, qual é a ordem certa das questões de linguagens? Olho na tela do lado. Galera, essa aula está acontecendo especialmente para os meus alunos lindos da jornada do curso Top 10 Linguagens, que é o meu curso de linguagens para o Enem, curso bem rápido, que explica a você a teoria rápida, simplificada e faz questões. Então esse é o material que eu montei com todo cuidado para a galera, mas eu resolvi fazer essa live aberta para que todo mundo consiga ter acesso a esse conteúdo também. Beleza? Vinícius, qual é a ordem certa das questões de linguagens? Primeira coisa, galera, olha para o lado aqui e acompanha comigo na tela para você não ficar perdido, para você não ficar enrolado. Primeira coisa, há três formas de fazer as questões de linguagens, tá, galera? Então eu vou colocar aqui para vocês aqui, ó. Opa, peraí que eu fiz aqui uma coisa errada, não era para aparecer esse círculo aqui. Deixa eu tirar ele daqui, apagar. Vamos lá, então. Galera, há três formas de fazer as questões de linguagens. Quais são essas três formas? Primeira forma se chama ordem numérica. Ordem numérica. Vinícius, qual é a ordem numérica? A ordem numérica, galera, é aquela que o caderno de questões te deu, né? Só que, detalhe, essa ordem numérica, primeira questão 1, depois a questão 2, depois a questão 3, depois a questão 4, etc., ela não é a mesma em todos os cadernos de questão. Você sabe que você tem vários cadernos de questões lá do Enem, né? Tem um caderno branco, caderno azul, caderno cinza, caderno rosa, etc. Caderno amarelo. Geralmente são 5 cadernos de questões, se não me engano. Esses cadernos, as questões são embaralhadas. Então, se você fizer as questões na ordem que eles estão dando, acaba que não tem uma ordem certa, porque cada questão foi embaralhada para evitar cola, para evitar que os alunos aí veja a resposta do outro. Então, é muito besteira. Eu fico olhando, às vezes, os alunos incríveis, alunos inteligentes, fazendo questões na ordem numérica e perdendo a oportunidade de acertar mais questões. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Segunda forma de fazer questões, galera, é na ordem aleatória. Já viu o aluno que faz questão na ordem aleatória? Aquele que faz a primeira ali, depois ele vai lá no fundo da prova, pega uma questão, ou então vai nas questões menores. Quem já fez isso? Bota nos comentários aqui. Quem já começou a fazer a questão menor só porque ela é pequena, só que nem sempre uma questão pequena é uma questão fácil, sacou? Então não é para você começar a fazer questão aleatoriamente, porque senão você vai perder tempo. E tempo na prova de linguagens é uma coisa que vale muito, talvez valha a sua aprovação, beleza? E a terceira forma de fazer questões de linguagens é na ordem pedagógica. Não, você não entendeu não, vou ter que repetir. Ordem pedagógica. Vou até falar no microfone. William Bonner, boa noite. Ordem pedagógica. Profinho, o que significa a ordem pedagógica?
Na ordem pedagógica, o candidato faz primeiro as questões mais fáceis da prova, depois ele faz as médias e difíceis. Beleza? Essa é a ordem lógica e é a que o Enem valoriza mais. Então aqui você já estou contando para você um detalhe. Talvez você saiba, talvez tem gente que não saiba disso, só que no Enem não é. Vamos supor que o Vinícius foi lá para fazer a prova do Enem e acertou 10 questões. Aí o Jorge foi para fazer a prova e também acertou 10 questões. Qual vai ser a nossa nota? Vai ser a mesma nota? Não. Se eu acertei 10 questões e você acertou 10 questões, talvez a gente tenha notas totalmente diferentes. Sabe por quê? Porque o Enem não valoriza só a quantidade de acertos. Ele valoriza se você acertou primeiro as questões fáceis, depois as questões médias e depois as questões difíceis. Então, se eu acertei 10 questões, mas dessas 10 questões eu errei 5 fáceis e acertei 2 médias e 3 difíceis, a minha nota vai ser menor do que a pessoa que fez o caminho, que acertou primeiro as fáceis, as médias e acertou as difíceis. Beleza? Então, não adianta nada você tentar buscar acertar qualquer questão. Você tem que primeiro tentar acertar as questões fáceis da sua prova. Você entendeu isso? O Enem tem uma tecnologia na correção que se chama teoria de resposta ao item. Se você acertar questões fáceis, depois médias, depois difíceis, o Enem fala assim, pô, esse menino aí, ele está estudando, porque ele está no caminho pedagógico do estudo. Agora, se a pessoa acertou 5 difíceis e errou 5 fáceis, o que o Enem vai pensar? Que esse aluno, ele colou, ou ele chutou. Porque, ora, como é que ele acerta as 5 difíceis e erra as 5 fáceis? Vou tirar ponto dele. É assim que funciona a teoria de resposta ao item. Beleza? Se você sabe disso, agora, se você não sabia disso, agora está sabendo. Se você já sabe, fica aí com a sua mente atenta. E a gente vai falar nesse vídeo sobre a ordem pedagógica das questões. Beleza, galera? Todo mundo está entendendo? Se você está compreendendo, bota assim, estou compreendendo, profinho. Quem já sabia dessa regra da teoria de resposta ao item? Quem já sabia dessa regra da teoria de resposta ao item, bota aqui nos comentários assim, já sabia dessa regra da teoria de resposta ao item. Mas eu preciso falar porque às vezes a pessoa não sabe. Beleza? Beleza. Vamos lá então, profinho. Qual é a ordem certa das questões de linguagens? Primeira coisa, você vai fazer essa trinca. Que trinca, prof? A tríade. Essas 3 primeiras. Primeiro você vai fazer as questões de tipos textuais, depois as de gêneros textuais, depois as de funções da linguagem, que são as questões mais fáceis da prova. Eu vou contar um segredo para você aqui, tá? Todo ano caem pelo menos 2 questões de tipos textuais, 2 questões de gêneros textuais, pelo menos. Tem ano que caíram 4 questões, tem ano que caíram 5 questões. O Enem gosta muito de cobrar tipos, gêneros e funções da linguagem. E tipos, gêneros e funções da linguagem são questões que, se você souber um pouquinho da teoria, você já vai rápido, já faz rápido. Eu tenho certeza que tem aluno meu do top 10 de linguagens que faz questões de tipos, gêneros e funções em 40 segundos, em 50 segundos. Isso é um luxo, não é um luxo? Fala a verdade. É um luxo quando você consegue olhar a questão, já sabe o que ela está pedindo, já sabe que é um verbo de comando e você já acerta essa questão em 50 segundos e você ganha tempo para fazer as outras. Beleza? Então vamos fazer um jogo aqui? Vamos fazer um jogo? Bora. Eu vou pegar uma prova aqui do Enem. Vou pegar uma prova do Enem e vou mostrar o que eu faria lá no dia da prova, o que você deveria fazer. Vou pegar aqui um caderno de questões que eu tenho aqui no meu iPad. Deixa eu ver aqui. Olha, tem tanto material aqui no meu iPad, cara, que eu nem sei. Deixa eu pegar aqui do ano 2019. Ó, peguei o caderno de questões aqui do ano 2019, tá bom, galera? Aí, beleza. Aí, o que você vai fazer lá no dia da sua prova? Você pegou o caderno de questões, beleza, ficou lindo, peguei lá. O que você vai fazer? Você vai folhear. A primeira coisa que você faz, que o ser humano faz, é ver o tema da redação. Viu o tema da redação, começou a escrever alguma coisinha lá na redação, fez até uma introdução lá, depois você vai começar a prova de linguagens. Quando você quiser começar a prova de linguagens, eu aconselho que você comece a fazer
Se você sentir à vontade, já faz a língua estrangeira. Mas se você tiver dificuldade em língua estrangeira, profinho, não sei nada de inglês, e eu acho ainda que espanhol é uma coisa que português, só que diferente. Então, se você tem dificuldade em língua estrangeira, não faz a língua estrangeira primeiro. Começa pelas questões de interpretação mesmo, beleza? E as questões de interpretação começam na questão 6, beleza? Como é que você vai identificar se uma questão é de tipos, de gêneros ou de funções da linguagem? É simples. Basta você olhar o enunciado. Passa o olho no enunciado. Se tiver alguma palavra, por exemplo, tipo textual ou conativa ou gênero, se alguma palavrinha ali tiver te mostrando que aquela questão é de tipos textuais, gêneros ou funções, você para e faz aquela questão. Por exemplo, aqui a questão 6, tá? A questão 6, ela tem aqui, ó, ela não fala nada sobre tipos, gêneros ou funções. Então, não vou começar por ela. Não vou começar por ela. A questão 2, a questão 7, né? Também não fala nada de tipos, gêneros ou funções. Nada disso. Aqui também não. A 8 não. Olha aqui. Essa aqui também não. Então, estou pulando porque a minha ideia é fazer primeiro as questões de tipos, gêneros e funções. E tem que ser rápido isso aqui, tá, galera? Ó, isso aqui também não faz. Olha aqui. Guimarães Rosa. Falou Guimarães Rosa é literatura lá pro final. Aí depois continua. Olha aqui, deixa eu ver aqui. Continua. Ah, olha aqui agora, ó. Essa aqui é a questão 23. Função, tá vendo aqui? Você vai direto no enunciado, vai ver se tem alguma palavrinha que tem a ver com tipos, gêneros ou funções da linguagem. Aqui vem, ó, a função sociocomunicativa desse texto é função sociocomunicativa. Então, o que você vai fazer? Você já vai fazer essa questão aqui, beleza? E aí, por quê? Porque questões de funções da linguagem são questões mais simples da prova. A gente vai no final da nossa live fazer uma questão para você ver como é que é mais fácil fazer questões quando você segue a lógica. Então, por exemplo, eu estou folheando as questões e primeiro eu vou procurar as questões de tipos, gêneros e funções da linguagem e vou fazer. Então, ilustrar, explicar, convencer, esclarecer e divulgar são palavras do campo semântico de funções da linguagem, tá? Só que está com um nome diferente. Mas você não foi enganado, porque a palavra função está aqui. E você vai fazer isso com esses 3 primeiros tipos. É claro que você não vai perder tempo nisso. Profinho, eu não consigo. Eu tenho toque, prof. Eu tenho que primeiro fazer questão 1, depois fazer questão... Eu tenho um aluno que fala isso. Que depois fazer questão 2, depois fazer questão 3. Cara, se você tem esse toque, tenta desconstruir. Tenta não levar isso para o dia da sua prova. Porque se você não consegue fazer questões no nível pedagógico, na ordem da dificuldade, você vai ter muito mais dificuldade. Não é para você ter esse toque de eu só consigo fazer questão 5 se antes eu tiver feito a questão 4 para fim. Não, esquece isso. Abra sua mente e faça as questões no nível da dificuldade e não na ordem numérica que te deram. Beleza, galera? Depois que você fizer as questões de tipos, gêneros ou funções, aí depois vem aqui, ó, continua, tá? Procedimento composicional é sinônimo de tipos textuais, tá bom? Lá no curso, quem é do curso, tá vendo aqui, ó, do lado, galera? Procedimento composicional é sinônimo de tipos. Já faz essa questão, beleza? Aí, detalhe, quem é do curso de linguagens já sabe quais são as palavras-chave de cada tema. Por exemplo, composição tem a ver com tipos textuais. Objetividade tem a ver com tipos textuais. Explicar tem a ver com funções da linguagem. Convencer, fala para mim, galera, quando eu bato o olho no verbo convencer, qual é a função da linguagem? Quem consegue botar nos comentários aqui? Quem consegue dizer nos comentários? Quando eu bato o olho na palavra convencer, qual é a função da linguagem que já está nesse verbo, que nem precisa ler o resto do enunciado. É bom ler, claro, tá? Mas quando eu bato o olho na palavra convencer, qual é o verbo?
Qual é a função da linguagem que tem mais a ver com convencer? É a função referencial? Não. É a função, deixa eu pensar, metalinguística? Não. Convencer tem a ver com a função conativa da linguagem. A mesma coisa acontece com explicar. Explicar tem a ver com qual função da linguagem, galera? Explicar tem a ver com a função referencial da linguagem. Sacou? Então, cada verbo é um verbo de comando específico de uma função da linguagem. Quem é do curso Top 10 Linguagens já vai saber disso e vai sair na frente. É por isso que tem gente que faz questão em 50 segundos. Porque ele bateu o olho no convencer, ele já sabe que aquela questão fala sobre função conativa apelativa. Ele bateu o olho no divulgar, ele já sabe que divulgar, explicar é da função referencial. Beleza, galera? Muito tranquilo isso, né? Muito tranquilo. Tem estratégia para tudo. Depois que você fizer as 3 primeiras questões de tipos, gêneros e funções da linguagem, a gente vai prosseguir. A gente vai dar continuidade das paradas. E qual é a continuidade, profinho? Depois você vai para a 4ª e para o 5º tipo de questão que você vai fazer. Você vai fazer as questões de variação linguística e de textos mistos. Beleza? Vinícius, o que é variação linguística? Galera, variação linguística, o Enem cobra pelo menos 2 questões por ano que falam sobre linguagem popular, linguagem formal. Quem é do curso Top 10 já sabe que existem alguns textos que são tão simples de você responder a questão que basta assim, por exemplo, você já sabe que aquele texto é de um autor nordestino. Na fonte, olha só isso, olha que profundo. Na fonte do texto é um autor nordestino. Então, é provável que o gabarito seja variante regional. Sacou? Tu entendeu a parada ou não? Entendeu ou não? Na fonte do texto tá lá, Grande Sertão Veredas. Ou tá lá, Graciliano Ramos que escreveu aquele texto. Pera. Se é Graciliano Ramos que escreveu aquele texto, qual é a variante popular? Qual é a variação linguística que talvez, tá? Tem que comprovar, tem que ver se é isso mesmo. Mas o que me indica que seja o gabarito daquela questão é a variante regional. Beleza? Caraca, é muito tranquilo. Aí você vê, às vezes, um aluno que ele bate o olho na questão e fala assim, cara, variante regional. E aí tem o outro aluno que fica lendo, que fica analisando, aí depois fica pensando, olhando para cima, aí depois vai ao banheiro e volta e tá com dúvida. Sabe por que ele está com dúvida? Porque ele não sabe os macetes. Ele acha que interpretação de texto é simplesmente ler o texto e interpretar. Não, não é isso. Tem técnica, tem macete, tem uma série de associações que você faz que te ajudam a agilizar a tua resposta. Beleza, galera? Então vocês entenderam que depois que você faz as questões de gêneros, tipos e funções da linguagem, vocês vão para os próximos, que são variação linguística e textos mistos. Vinícius, o que é um texto misto? Volta lá para o caderno de questões. Texto misto, galera, tem na prova do Enem tem muito. O Enem gosta muito de textos mistos. Vou pegar aqui a prova do Enem 2018. Aqui, por exemplo, isso aqui é um texto misto. Ó. Isso aqui é um texto misto, tá vendo aqui? Texto misto é aquele que é formado por imagem e por texto verbal. E o Enem gosta muito, são questões fáceis que você tem que fazer primeiro na sua prova, depois que você fizer questões de tipos, gêneros e funções da linguagem, sacou? O Enem tem várias questões de texto misto. Aqui, por exemplo, tem várias questões. Aí você já vai fazendo assim. Geralmente, questões assim têm um nível de complexidade mais baixo, são questões mais fáceis, são questões mais tranquilas, e você faz primeiro. Beleza, galera? E aí, quem acerta mais questões fáceis consegue aumentar a nota da prova de linguagens. Ok? Então, vocês estão entendendo, galera? Relaxa que esse material vocês vão ter acesso agora, daqui a pouquinho no final do vídeo. Beleza, galera? Estão compreendendo a parada ou não? Beleza? Diga pra mim se estão compreendendo. Ok. Muito bom. Viram lá as questões com imagens, galera? Beleza. Galera, continua aqui então. Depois que você faz as questões, aí começa a apertar um pouquinho o seu calo.
Por que, profinho, que começa a apertar o seu calo? Sabe por quê? Porque a gente vai começar a fazer questões de estratégias argumentativas, comparação entre textos e semântica. Presta muita atenção aqui no que eu vou explicar para vocês. Ó, no curso Top 10 Linguagens, por que o módulo... Presta atenção nisso que eu vou explicar porque é muito sério. Por que o módulo de semântica é o módulo 8? E por que o módulo de semântica vem depois do módulo de tipos textuais? Sabe por quê? Porque só faz sentido você fazer questões de semântica depois que você tiver feito questões de tipos textuais. Você entendeu isso? Quem entendeu, bota nos comentários assim, entendi. Por quê, Vinícius? Porque vamos supor que você tenha acertado... Vinícius, eu acertei uma questão de semântica e errei uma questão de tipos textuais. Tipo narrativo, descritivo, dissertativo e injuntivo. Errei questão de tipo e acertei de semântica. Ó, Vinícius errou a questão de tipos e acertou de semântica. Beleza? Aí o Jorge, um aluno aleatório, Jorge, acertou uma questão de tipos e errou uma questão de semântica. Quem vai ter nota maior? Eu vou repetir a pergunta. Vinícius acertou uma questão de tipo... Vinícius errou uma questão de tipos textuais. Questão fácil. E acertou uma questão intermediária de semântica. Beleza, acertou uma questão, né? Acertou de semântica. E o Jorge, ele fez o oposto. Ele acertou uma questão fácil de tipos textuais e errou a questão intermediária de semântica. Quem vai ter a nota maior? O Jorge. Sabe por quê? Porque ele seguiu a lógica da teoria da resposta ao item. Ah, prof, não é injusto, não. Se é justo ou não, galera, não é isso que eu quero discutir com você. Eu quero discutir como é o pensamento da teoria da resposta ao item. Quem acerta questões fáceis tende a ter uma nota maior no final da contagem da pontuação da nota de corte da prova. Beleza, galera? Volta pra cá, então. É por isso que você fala assim, pô, acertei 35 questões e fulano acertou 32 e tirou uma nota maior que eu. Sabe por quê? Fulano acertou 32 seguindo a ordem da dificuldade. Você acertou 35 na sua ordem aleatória e não serviu. Beleza? Beleza. Já aconteceu com alguém aqui? Tem um aluno que... um aluno que eu vi no Instagram, um seguidor, né? Que falou assim, Vinícius, acertei 35 questões da prova de linguagem. Falei, lindo, show de bola. Aí outro aluno acertou 32. E quem acertou 32 teve uma nota maior de quem acertou 35. Sabe por quê? Porque a pessoa que acertou 32 seguiu essa ordem da dificuldade das questões que eu estou revelando para vocês agora. Beleza, galera? Beleza. Então a sexta questão que você vai fazer é de estratégias argumentativas. Que questões são essas, profinho? Questões que pedem, por exemplo, o autor do texto utilizou argumento de autoridade, a tese do autor do texto e etc. Entendeu? Então aqui pede que você saiba o que é argumento de autoridade, o que é uma tese. A opinião do autor do texto foi essa aqui, então isso é uma estratégia argumentativa. Sétimo tipo de questão é a questão chamada de comparação entre textos. Não ficou legal isso aqui não, vou apagar. Comparação entre textos. Que, geralmente o Enem tem 2 textos, né? Tem questões do Enem, vamos lá ver rapidinho. Tem questões do Enem, galera, que são 2 textos envolvidos. Aqui, ó. Deixa eu ver essa aqui. Cadê? Questões do Enem que tem 2 textos envolvidos. Deixa eu ver aqui. Aqui, achei aqui, galera. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Essa aqui. Essa aqui, galera, é uma questão que tem 2 textos envolvidos. Tem primeiro um texto não verbal e depois o texto 2, ou seja, você vai ter que passar pelos 2. Então, esse tipo de questão, comparação entre textos, tá vendo? Texto 1 e texto 2, não faz sentido você fazer primeiro, porque tem que ser uma questão com nível de complexidade que começa a ser um pouquinho mais difícil. É muito melhor fazer uma questão fácil, de tipos, gêneros ou funções, que seja um texto só,
que você já acerta, já garante, e já depois, quando você chegar aqui, você já vai ter chegado aqui acertando a questão mais fácil. Beleza, galera? Beleza, o Enem se amarra em questões de comparação entre textos, né? Gosta muito. Beleza, galera? Depois que você acerta essas questões, você vai para a questão de semântica, que é aquela que pede que polissemia. Quais são os tipos de semântica? Polissemia, duplo sentido, ambiguidade, esvaziamento semântico. Existem 4 tipos de semântica. Polissemia, ambiguidade, duplo sentido e esvaziamento semântico. 4 tipos. Se você que é aluno do Top 10 Linguagens, você já sabe do que eu estou falando, já sabe quais são os tipos textuais, você já sabe quais são as funções da linguagem, você já sabe quais são os textos de variação linguística, que são 3, variação social, regional e variação formalidade e informalidade, formalidade e informalidade, regional e social. Então tá tudo mastigadinho para quem é do Top 10 Linguagens. E tá lindo, lindo demais. A gente fez as questões dos 3 últimos Enems. Primeiro, no curso, galera, eu explico a teoria rápido para você, com os macetes, com as estratégias. Depois a teoria rápida acaba, a gente começa a fazer questões, aplicando aquele macete da teoria nas questões dos últimos 3 Enems, regular e PPL. Ao todo, a gente fez quantas questões? Quem é do curso Top 10 Linguagem? A gente fez 80 questões? 80 questões. Moleque, dá para você dominar as questões de linguagens lindamente. Beleza? Profinho, depois das questões de semântica. Aí, depois das questões de semântica, você vai para uma parte mediana da prova, uma parte um pouquinho mais puxada, que exige um pouquinho mais de pensamento, que são questões de artes plásticas. Depois que você faz as questões de semântica, você vem para artes plásticas. Mas eu vou contar um segredo para vocês agora, tá, galera? Qual é o segredo que eu vou contar? Dentro das questões de artes plásticas, existem alguns temas que sempre caem. Como, por exemplo, fusão de objeto. Como, por exemplo, deslocamento do objeto no sentido original. Não vou ter tempo de explicar aqui para a live não ficar longa. Mais interação do homem com a obra. Quer ver uma coisa? Você, às vezes, olha para a questão de artes plásticas e fala assim, cara, não entendi nada dessa questão, que questão louca. Quer ver? Ó? Vou mostrar para você. Aqui. Essa aqui é uma questão de comparação entre textos e de artes plásticas. Essa é uma questão intermediária, tá, galera? E ela pede que você faça a comparação entre essas 2 imagens. O aluno que já é do Top 10 Linguagens já sabe qual é a discussão que está envolvida aqui. A discussão que está envolvida aqui é da utilidade ou da inutilidade da obra de arte. Ou seja, uma obra de arte é útil, ou seja, ela serve. Isso aqui é uma urna funerária. Ela serve, ela tem uma função na sociedade. Essa obra aqui, ela é apenas para você olhar, ela é apenas para você ficar olhando no museu. Ou seja, essa obra de arte, ela é inútil socialmente, ela tem inutilidade. Ela só foi feita para ser apreciada, mas utilidade ela não tem. Então aqui, a discussão em torno dessa questão de artes plásticas é da utilidade e da inutilidade. Aí você vai lá ver o gabarito, e às vezes o gabarito já está assim, a discussão sobre a utilidade e inutilidade da obra de arte. Quer ver uma outra? Uma outra aqui? Essa aqui, ó, muito legal. O cara fez uma... O que o cara fez aqui? Ele pegou um mapa e ele foi com a bicicletinha dele, ele foi pedalando nas ruas lá da cidade dele, e ele foi pedalando, fazendo o desenho certinho do GPS do Cristo Redentor. O que ele fez então? Ele usou o GPS para fazer a obra de arte. O que ele fez? Ele pegou uma coisa, vamos supor que isso aqui seja um GPS, aqui é um GPS. O que ele fez? Ele pegou esse GPS e tirou o GPS da função original dele. Ele fez um deslocamento da função original do GPS. Ele fez um deslocamento. O GPS ele foi feito para fazer obra de arte? Não, mas ele fez. O que ele fez então? Ele deslocou aquele objeto da função original. E aí é só você ir lá
Só você ir lá no gabarito e perceber, ó, deslocamento das tecnologias das funções originais. Deslocamento da tecnologia, ou seja, a tecnologia GPS não foi feita para fazer obra de arte. O que ele fez então? Ele deslocou, ele subverteu, ele mexeu na função original. Isso aí se chama deslocamento das tecnologias das suas funções habituais. Galera, eu estou falando rápido aqui porque está tudo mastigadinho no módulo 9. Aí eu pergunto para você o seguinte, pô, por que as questões de artes plásticas, Vinícius, estão no módulo 9? Sabe por quê? Porque as questões de artes plásticas, elas já estão no fim da sua prova. No fim, que tipo de fim? Elas já são as questões um pouco mais complexas, elas exigem de você mais. Então só faz sentido você fazer questões de artes plásticas depois que você fez, por exemplo, questões de variação linguística, entendeu? Por que, Vinícius? Porque é assim que é a dificuldade. Questões de variação linguística são mais fáceis e questões de artes plásticas são mais difíceis. Beleza? E tem agora a nossa última questão, que é muito, muito mais exigente, exige de você muita coisa, que são estilos literários e vanguardas. Bota nos comentários aqui, quem aqui tem dificuldade em estilos literários e vanguardas? Futurismo, expressionismo, surrealismo, dadaísmo, cubismo, profinho, não sei. Eu aprendi isso aí, eu sei que o futurismo tem a ver com o futuro. Eu sei que dadaísmo tem a ver com Dadá, Gugu Dadá, mas na prova me enrolo todo. Sabe por quê? Porque você não tá com malícia. E é justamente isso que eu tô querendo te mostrar aqui. Não adianta você decorar a teoria se você não tiver malícia para fazer questões, cara. Não adianta. Eu sei que futurismo é alguma coisa do futuro. Eu sei, todo mundo sabe disso. O teu concorrente sabe disso. Agora, será que você sabe fazer uma questão sobre futurismo? É para isso que serve o curso Top 10 Linguagens. Porque lá no curso primeiro eu fiz 2 aulas teóricas rápidas sobre isso, explicando isso. Depois eu fiz um e-book relacionando as principais características e diferenças de cada uma das vanguardas. Então tem um e-book lá das vanguardas europeias. E tem como cai. Então, por exemplo, quando cai um texto falando sobre verbos no futuro, verbos no imperativo, eu sei que é o futurismo. Se cai uma questão falando verbos no futuro do pretérito, uma linguagem muito mais confusa, eu sei que é o surrealismo. Então, tem esses macetes. Se você domina esses macetes, moleque, você abre a tua mente assim, ó, e você fala assim, cara, futurismo, dadaísmo, surrealismo. E detalhe, às vezes você olha a fonte do texto e vê lá a fonte, Murilo Mendes. Aí você já sabe qual é o autor ali daquele negócio. Você já vê, às vezes até vê um negócio. Nas aulas, eu dou exemplo de que na Europa, eles colocaram lá dentro do Museu do Louvre um mictório. E esse mictório, se você bater o olho na sua questão, tiver lá um mictório que foi usado como obra de arte, você já vai saber que aquilo ali é uma vanguarda europeia, já vai saber que foi o Michel Duchamp, porque está tudo explicadinho dentro dessa teoria das vanguardas europeias. E é o último tipo de questão, tá, galera? Que é a questão que mais dificulta na vida das pessoas. Beleza? Se todo mundo compreendeu aqui quais foram os 10 tipos de questão que caem na prova de linguagens e qual é a ordem deles? Primeiro, tipos, gêneros e funções da linguagem. Depois, variação linguística e textos mistos. É nessa ordem, tá? Depois, estratégias argumentativas, comparações de texto e semântica. E depois, as últimas questões que você vai fazer na sua prova de linguagens são artes plásticas e estilos literários e vanguardas. Beleza, galera? Beleza. E tem uma parte que muita gente fica confuso, que é a parte da resolução de cada questão por dentro. Vinícius, primeiro eu começo com o quê? Eu começo lendo o texto? Eu começo lendo a fonte? Eu leio primeiro a alternativa? Cara, eu vou te dizer aqui o jeito mais fácil de você acertar questões. O que você faz? Qual é que você lê primeiro? Vamos lá.
Primeira coisa, galera, essa questão aqui eu peguei do Enem 2018, tá? Não vou fazer essa questão não, eu vou só mostrar para você e vou te mostrar como é que ela é muito fácil. Olha só. Você primeiro vai ler o enunciado da questão. Ai, mas eu tenho toque, profinho. Primeiro tem que ler o texto. Se você tem toque, se você não consegue, então muda. Porque não faz sentido você ler o primeiro texto para depois ler o que estão te pedindo sobre o texto. Entendeu isso? Faz sentido? Não, responde para mim de coração. Faz sentido primeiro ler o texto inteiro para depois saber o que estão me pedindo sobre o texto? Não, primeiro tem que ler o que estão me pedindo para depois ler o texto para achar o que estão me pedindo. Porque isso é uma prova. Não é uma coisa para você ficar lendo aleatoriamente. Tem que ler já sabendo o que você vai fazer. Então vem comigo, ó. Você vai ler o enunciado. E o enunciado primeiro e vai saber o que estão te pedindo. Estão te pedindo gêneros textuais, funções da linguagem, artes plásticas. Você vai saber o que estão te pedindo. E aí depois que você lê o enunciado, beleza, já sei que tá sendo exigido na questão. Você vai ler o quê? O texto? Não. Depois que você lê o enunciado, você vai ler a fonte, beleza? A fonte. Pra fim, nem sei o que é fonte. A fonte é essas letrinhas aqui. Aí achei que essas letrinhas aqui tinham botado por engano. Não, ninguém bota nada por engano lá na sua prova. Tudo muito pensado. Vai ler a fonte. E vai ver se a fonte, se ela já te dá alguma dica. Olha só essa fonte. Ferreira M.S. Aptidão Física e Saúde na Educação, Física Escolar, ampliando o enfoque. Aí você leu aqui, Ferreira, eu não sei quem é esse Ferreira.m.s. Aí o texto foi tirado de um livro chamado Aptidão Física e Saúde na Educação Física Escolar, ampliando o enfoque. Beleza ali. Aí você vai ler o texto. Vai ler o texto é curto, então tenta ler uma vez só. Já lê tentando achar o que te pediram no texto e vai ver a alternativa. Aí depois, a quarta coisa que você vai ver são as alternativas. As últimas coisas que você vê são alternativas. Mas leia as alternativas se lembrando do enunciado, se lembrando da fonte e se lembrando do texto. Quer ver um exemplo? O gabarito dessa questão, galera, o gabarito dessa questão aqui é a letra C, ampliada. Tá vendo aqui? Esse é o gabarito da questão. Se você leu a fonte, você vai perceber que na fonte tem, ó, ampliando o enfoque. Você entendeu? A fonte, ela confirmou a minha resposta. A visão desse texto, ela é ampliada, inclusive o nome do livro, ai, coisa linda, é Ampliando o Enfoque. Aí o aluno, coisa linda, o aluno que já sabe disso, que já sabe dos macetes, que já está lá, já é cascudo, que já sofreu, quem aqui já sofreu? Quem aqui já sofreu, já foi enganado nas questões, já caiu em pegadinha? Quem caiu em pegadinha, fez o curso Top 10 Linguagens e tá todo malandreado, todo cheio de macete, ele vai dizer assim, cara, olha só, a própria fonte já me deu a resposta. E aí é isso, é só você correr para o abraço e é coisa linda. Se você entendeu, bota aqui que você entendeu. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, porque ajuda muito o nosso trabalho. Eu adoro falar isso, coisa de blogueiro. Coisa linda, galera! O material vai estar aqui na descrição do vídeo ao final. E é isso então, galera. Beijo, beijo!